Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que com você aqui todas as noites tenta debater os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Ademir Altman, que para muitos é o Manteiga, ele que é o diretor da Defesa Civil aqui do município de Guarujá. Aqui eu dou primeiro uma boa noite especial pelo cargo, pela entrevista e pela amizade pessoal. Aí deixo um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Boa noite, Valdir. O povo, boa noite, Guarujá e Vicente de Carvalho. Sempre um prazer estar nos programas dos jornalistas sérios da nossa cidade, que trazem à tona os problemas da cidade e as soluções que essa cidade tem. Então, ainda bem que existem sempre o norte e o sul. Você tem sempre uma linha que você pode trazer e debater sobre vários assuntos. Manteiga, a Defesa Civil é aquele setor do serviço público que é bom estar sempre preparado, mas é melhor a gente nunca precisar dele. Isso é verdade. A Defesa Civil tem 24 horas, né, de equipes na prontidão, porque qualquer tipo de situação, qualquer tipo de evento, um incêndio, um vendaval, um raio, uma chuva imediata, não tem hora para cair. Se os assuntos referentes a emergências acontecessem de segunda a sexta, das 8 às 18, nós estaríamos bem melhor, mas não é isso não. Isso acontece normalmente sábado, domingo, feriado e durante a noite. São vários os eventos que a Defesa Civil atua, na maior parte das vezes em apoio ao Corpo de Bombeiros, que quando há um incêndio, quando há uma queda de árvore, é o Corpo de Bombeiros o primeiro a ser acionado, até mesmo um acidente com carga química nas nossas rodovias aqui dentro do nosso perímetro. E a Defesa Civil, sempre que o bombeiro necessita, ela é chamada ou para levar uma assistência social, ou para levar um engenheiro, ou para levar um fiscal de obras no local, até mesmo isolamento, ou para acionar outros órgãos da prefeitura no dia seguinte, como caso de árvores, a Secretaria de Meio Ambiente, que é a responsável pelo corte, poda e retirada das árvores do leito carroçável ou onde elas apresentem risco. Defesa Civil, praticamente todo município tem uma, né? Agora já tem as suas particularidades, né? Até pela ocupação desordenada, a população que vive em encostas, em áreas de extremo risco, né? Podemos dizer até assim, o trabalho da Defesa Civil acaba sendo mais preventivo do que efetivamente ali local, no momento da tragédia, né? A prevenção mesmo em Defesa Civil iniciou-se em 2009. Foi quando eu já vinha na Defesa Civil há muitos anos, há quase 20 anos eu vim em outros governos na Defesa Civil, mas nunca tinha tido o momento para assumir realmente e colocar em prática a ideologia verdadeira de Defesa Civil. A Defesa Civil não é um órgão só socorrista, ela não é. A Defesa Civil não é para fazer socorro, ela é um órgão preventivo. Tanto é que um dos nossos lemas, é o lema que está nos nossos quadrinhos, é: prevenção é a solução. Se você previne hoje, você evita o amanhã. E de 2009 para cá, com a graça dessa administração que deixou que a Defesa Civil trabalhasse, então nós conseguimos vir ano a ano reduzindo o índice de perdas materiais e de vidas humanas. É óbvio que eu não vou falar para você, olha, a partir de agora não cai mais nenhuma moradia, não vai ter enchente, não vai ter escorregamento. Isso é óbvio que acontece. Mas a Defesa Civil está presente durante o ano todo, em todas as áreas de risco da cidade, não só morros, como nas áreas planas também, nas áreas de palafitas, orientando as áreas de palafitas por causa de incêndio e as áreas de morro por causa de escorregamentos. Mas é duro porque a gente trabalha com o ser humano. E você sabe que 10 pessoas reunidas, uma, se fizer errado, acaba prejudicando todo mundo. Nós tentamos fazer com que isso não aconteça, mas pode um dia vir a acontecer, mas eu espero que nunca mais Guarujá tenha nenhum problema com perda de vidas humanas ou materiais. Essa última tragédia que você se refere é de 2009, foi quando morreram 2 crianças na Vila Baiana, né? 2 crianças na Vila Baiana, que na realidade uma das crianças nem morava na Vila Baiana, não estava lá, e a menina, infelizmente, a mãe já tinha sido retirada de uma outra área de risco e voltou
a área de risco. Hoje, com a equipe multidisciplinar de combate a novas invasões, nós conseguimos minimizar esses problemas. E temos aí, junto à ação social, inclusive o assistente Edmilson, que é o que mais está ligado, todos os assistentes trabalham com a Defesa Civil, mas o que mais está ligado à nossa linha de atuação é o Edmilson. Então ele tem um cadastro muito bem feito, o nome do pai, da mãe, dos filhos, quem está na alocação social, quem não está, quem tem que sair, quem já mudou, então tem minimizado esse problema, porque você retirava a pessoa de uma área, a pessoa invadia a outra. Entendi. Então com essa equipe multidisciplinar agora, que é lotada da Secretaria de Defesa Social, já tem diminuído drasticamente. Eu não sei os números corretos, porque aí é uma outra diretoria, é uma outra equipe, e eles podem depois esclarecer melhor, mas tem diminuído sim. Manteiga, nesse caso, assim, o que mudou de 2009 para cá? Assim, a consciência da população de não contribuir para os desmoronamentos, porque o desmoronamento é provocado pela ação do próprio morador, muitas vezes. Né? Por causa do homem. Planta bananeira, que não deve estar na encosta, aquela coisa toda. O que mudou? Foi a consciência, porque a impressão que a gente tem é que a Vila Baiana, por exemplo, não mudou nada de 2009 para cá. Ou tem mais gente ou a mesma quantidade de pessoas. Com certeza a mesma quantidade de pessoas, mas foi um trabalho exaustivo da equipe da Defesa Civil. Quando eu falo da equipe, que são 4 equipes funcionando em 24 horas, mas nós tivemos aí um trabalho exaustivo de panfletagem, de orientação, de conversação. Conseguimos reformar uma viatura, que era uma viatura antiga, resgate do bombeiro, você já deve ter visto ela pela cidade, é a OA, que é a Unidade de Orientação e Apoio. Então essa viatura desloca-se para praças públicas, para locais de grande afluxo de pessoas, para shows, para colégios, e nós fazemos um trabalho exaustivo de conscientização. Correto. Eu sempre falo que para que a população aprenda, você tem que trabalhar a parte educacional dela. Você tem que panfletar, conversar, esclarecer, porque não adianta você simplesmente largar um pedaço de papel na mão da pessoa e virar as costas. Claro. Porque nós não sabemos nem se a pessoa é letrada ou iletrada. Mas você conversando com a pessoa, e a equipe faz isso. Ela para, conversa, olha, você não pode manter isso aqui. Você tem que retirar isso daqui. Isso aqui vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Você vai prejudicar o seu vizinho abaixo. E esse trabalho é feito em loco? Em loco, não, porque as equipes, elas têm, cada dia da semana, elas frequentam uma área e fazem esse trabalho. Quando você fala com a pessoa a primeira, a segunda vez e ela não acata as orientações da Defesa Civil, nós vamos na associação do bairro. Pegamos lá o presidente da associação e levamos ele ao local. Falaram, já foi orientado 2 vezes a tirar essas bananeiras, ele não está fazendo. Então, se tiver algum problema, nós vamos acioná-lo jurídica, civil, criminalmente, caso ele venha a causar uma fatalidade à família ou aos que estão abaixo. E isso tem funcionado, porque os presidentes de associações, eles estão lá para trabalhar pela associação. Claro. Eles não estão lá simplesmente para fazer política. Exatamente. Então, houve essa conscientização e nesse trabalho nós desenvolvemos aí todos os outros trabalhos. Nós temos um atendimento escolar, que foi feito o atendimento às crianças do município, eu até deixo as suas mãos aqui, foi o calendário de palestras, ou seja, até o 28 de agosto foram atendidas 6.975 crianças nas unidades de ensino, e temos mais ainda até o final do ano. Nós fizemos só esse apanhado agora. Isso é o que? Palestra? São palestras que a Defesa Civil vai à unidade escolar. Então nós levamos nossos vídeos institucionais, essa viatura, e hoje, se você educar o pequeno, o jovem, ele mesmo vai chamar a Defesa Civil ou o bombeiro para falar que o pai, o tio ou o outro vizinho está fazendo errado. Bom, a gente está falando de bananeira aqui para explicar, esclarecer, né? Que a bananeira não tem raiz. Ela não tem raiz, e a folha dela é assim. Toda a água entra, então o caule fica muito encharcado. E a gente sabe, né? A pessoa chega na encosta, então ela precisa
fazer o Caco Antibes, acho que falava isso, né? Tem que fazer um puxadinho, acho que era uma piada, um puxadinho. Só que puxadinho para dentro do morro não existe. Exato. Existe para frente. E o que você faz? Você cava um pouquinho atrás, joga um pouquinho na frente, põe 3, 4 folhas de madeirite e você começa a sentar a sua moradia em cima e você acha que está seguro? Exato. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Você está colocando a sua vida em risco, a do seu familiar e os vizinhos abaixo. De qualquer forma, essa ocupação desordenada, até poderia dizer criminosa, né, que foi perpetrada aí no município de Guarujá, que já ceifou várias vidas, pelo menos isso parou, aparentemente. Essa equipe tem diminuído drasticamente. Eu não tenho números porque é outra claro. Equipe e eu não gosto de versar sobre outras diretorias. O Manteiga, agora, 2009 foi a última tragédia, faleceram 2 crianças, esse momento trágico aí da cidade. E como que foi o último verão? Como é que está a preparação para o próximo verão agora de 2014? Já, o último verão, nós tivemos um acréscimo de chuva. É igual a escola de samba, termina um, você já começa o outro. Já começa o outro, né? Então nós temos aí, na realidade, nós nos dividimos em 2 planos. É o PPDC, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil para escorregamentos na encosta da Serra do Mar, e o PCIF, que é o Plano Preventivo contra Incêndios Florestais. Porque nessa época de estiagem, a mata muito seca, qualquer bituca de cigarro, né, fósforo, qualquer tipo de material inflamável, né, de alta combustão, vai causar um incêndio, e incêndio florestal é o que a gente fala, né? Água de morro abaixo e fogo de morro acima, ninguém segura. Então nós temos investido muito e seriamente na área de prevenção, e graças a Deus nós conseguimos aí nos programas federais, porque Guarujá vem ascendendo a Defesa Civil. A Defesa Civil, desde a época que eu entrei, inclusive foi na época do prefeito Rui, a Defesa Civil vinha sempre numa mesma linha. Os prefeitos não tinham a noção exata do que era a Defesa Civil. Os governantes de Santa Catarina descobriram o que era a Defesa Civil quando aconteceu aquela grande calamidade em Santa Catarina. Rio de Janeiro descobriu a sua Defesa Civil quando aconteceu aquelas calamidades em Petrópolis. Então, lá na Ilha Grande. Então, quando acontece uma coisa dessa e você não está preparado, é um grande problema que você tem na cidade, porque você tem que esperar recursos de fora. Então, nós temos aí entrado em todos os programas federais e estaduais e conseguimos, para Guarujá, a aquisição gratuita. A Defesa Civil sempre consegue fazer isso dentro da administração. O máximo que a gente gasta é papel e funcionário e combustível. Mas quando há um equipamento um pouco mais oneroso, nós conseguimos através desses programas. Entramos no programa do pluviômetro automático e fomos agraciados com eles. E entramos no programa de pluviômetro semiautomático e também fomos agraciados com eles. Inclusive aqui na universidade foi cedido um espaço, nós conversamos já com o pessoal, onde um será instalado futuramente. O que é o aparelho? Esse aparelho ele vai dar para você a intensidade de chuva exata naquele momento. Então, lá no computador, na Defesa Civil, eu vou saber exatamente quanto está chovendo aqui na enseada. E ele é espalhado pela cidade? São 7 aparelhos, vão ser espalhados em todos os cantos da cidade. Caso aqui esteja, vamos dizer, mantendo assim um limite de 20 milímetros por hora, mas do lado de lá, na cachoeira, o limite subiu para 40, 50 milímetros por hora, desloca a equipe já preventivamente para aquele local. É uma forma da gente conseguir, eu espero, né, chegar antes no local, antes que venha acontecer um acidente. Porque você observa, água mais barrenta, aquele poste não estava inclinado, olha, aquela pedra não estava ali, ela deslocou-se, ela está... Entendeu? Esse caminho aqui está mais barrento do que o normal. Dá para saber exatamente se a pedra tal, da localidade tal, teve um deslocamento? Para a Defesa Civil, sim. Porque a equipe, olha, pessoal, a nossa equipe sobe tanto morro e anda por tanto lugar nessa cidade que sabem exatamente as pedras. Tanto é que eles conversam com o morador, que é o vizinho da pedra. Então, ô, seu Francisco, tudo bem? Como é que tá? A pedra mexeu? Não. Então, existe aquilo, e é lógico, né, que se você tem um ser humano morando ao lado da pedra, em algum momento ele vai querer, sei lá, plantar alguma coisa ali, ou descalçar um pouco a pedra, porque tem que fazer...
não vão mexer. Parece brincadeira, mas é sério. Não vão mexer. Na verdade, o foco do problema é justamente a pedra, né? É o foco do problema. Mas nós estamos conseguindo diminuir drasticamente os números, graças a Deus, de vidas humanas, já não, graças a Deus nenhuma, e material. Isso é impossível. Nós tivemos mais perdas materiais em incêndios do que propriamente escorregamentos. Nós tivemos 19 acionamentos no total, que o nosso plano é 1º de dezembro a 31 de março, que é o período de verão. E esse ano ele foi alongado para 15 de abril, porque algumas cidades estavam ainda em atenção e alerta e não podiam sair. Então, uma só família foi desalojada durante esse período, foi atendida rapidamente e nós tivemos, no período todo, o período acumulado, o ano passado choveu 834 milímetros e esse ano choveu 1.326. Nossa, então, mais 40%. 40%. Então, o que acaba acontecendo? Você está percebendo que a cidade está conseguindo se sustentar dentro das suas deficiências. Mesmo com o aumento do índice pluviométrico. Do índice pluviométrico. Exato. Então, com a aquisição desses pluviômetros, para nós, já é uma ferramenta a mais no combate aos problemas que vão vir. Esses pluviômetros, a Defesa Civil conseguiu ganhar de que... CEMADEM é um órgão dentro do governo federal e esse órgão, ele vistoria as cidades. O que acontece é o seguinte, Rodrigo, Guarujá sempre teve como uma cidade simplesmente pedinte de ajuda. Nós conseguimos reverter isso, nós conseguimos mostrar que Guarujá é uma cidade resiliente. Tanto é que nós entramos na ONU por causa disso, eu acredito que você vai fazer essa pergunta um pouco mais tardia no programa. Dentro desse sistema, nós descobrimos que a cidade consegue, com o próprio povo daqui, essa população de Guarujá, que é uma população maravilhosa, você consegue suprir as suas deficiências. A única coisa que a gente não consegue suprir aqui, as deficiências são políticas. Porque aqui é ferrenho, eu não consigo entender. Verdade. Eu não consigo entender. Porque não há solidariedade. Se eu sou corintiano e você é São Paulino, qual o problema de nós dois estarmos aqui batendo papo, brincando, conversando? Não tem problema. Na hora do jogo é a hora do jogo. Claro. Não, mas eu acredito que politicamente a cidade não consegue se autoabsorver. Mas a população consegue. Então, quando você entra num programa desses, não é assim, você só faz a inscrição, você manda a inscrição e daqui 15 dias você está inscrito. Não, você tem que provar normalmente 10 passos que você consegue fazer. Entendi. Ou que você já tem feito na cidade. E a Defesa Civil de Guarujá tem sempre saído na frente. Nós estamos entre 63 cidades do programa da ONU, como cidades resilientes. A primeira cidade da Baixada Santista a obter o cartão de Defesa Civil, a única cidade não capital a ser convidada pelo governo federal para ser palestrante em Maceió, onde eu fui. E com isso, Manteiga já antecipou os temas do segundo bloco. Não vamos ter segundo bloco? Pensei que a gente ia direto bater papo. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas exatamente isso que o Manteiga falou, que nós vamos voltar já para falar de Defesa Civil, da certificação pela Organização das Nações Unidas, o reconhecimento da Defesa Civil em outras cidades e regiões do país e também a obtenção deste maravilhoso cartão de catástrofes aqui que o Manteiga estava me explicando no intervalo. O programa Assunto Cidade faz um intervalinho curtinho, fique conosco que os assuntos são interessantes. Voltamos já. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre.
Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando aqui o Ademir Altman, para muitos o Manteiga, diretor da Defesa Civil do município de Guarujá, que no primeiro bloco explicou para nós como o órgão da Defesa Civil, que é aquele órgão público que está sempre preparado, mas que é bom a gente nunca precisar. Como a Defesa Civil vem conseguindo aí reduzir, praticamente zerou nesses últimos anos a incidência de tragédias, como que se verificou em 2009, quando 2 crianças faleceram na Vila Baiana. Isso já é um assunto do passado para a Defesa Civil, porque graças a um trabalho de prevenção realizado em escolas, com atendimento de quase 7 mil crianças, com a conscientização de quase 7 mil crianças que levaram para casa a mensagem da prevenção contra as tragédias, contra os deslizamentos e outras ocorrências trágicas, né? Outras ocorrências indesejáveis. Além desse trabalho nas escolas, a Defesa Civil faz um trabalho in loco, verificando, como chegamos até a brincar aqui no primeiro bloco, verificando se as pedras mudam de lugar nas determinadas localidades de Guarujá. E esse trabalho da Defesa Civil, logicamente, ensejou um reconhecimento. Foi aquilo que anunciávamos no fim do primeiro bloco. Várias cidades do Brasil e até outras regiões, várias cidades aqui da região e até de outras regiões do país se espelham no trabalho desenvolvido pela Defesa Civil de Guarujá para atuar também em seus municípios. Como é que a Defesa Civil vem exportando esse modelo de prevenção aqui realizado aqui em Guarujá, Manteiga? Para nós, Defesa Civil seria uma metropolização geral. Todas as defesas civis deveriam falar a mesma língua. Ainda é inviável porque cada cidade tem os seus problemas, cada cidade tem a sua peculiaridade. Guarujá nós temos, né, morros que podem vir a ocasionar problema. Já o companheiro em Bertioga, ele tem rio, como tem Peruíbe, como tem Mongaguá. Então, cada uma tem o seu probleminha, né? O Cubatão tem as suas indústrias, então... Mas, na realidade, a Defesa Civil, elas conseguem falar praticamente a mesma língua. O que falta ainda hoje é o apoio irrestrito do governante-mor à sua equipe de Defesa Civil. Se a sua Defesa Civil não está afinada com a sua linha de governo, você segue por um lado, segue para o outro, você não consegue aglutinar tudo. Então, o que nós fizemos? Dentro do padrão, dentro do conceito nacional e internacional de defesa civil, inclusive vai mudar o nome agora, isso já foi debatido no último simpósio que eu tive, que eu até comentei antes. Guarujá foi a única cidade não capital a ser convidada para ser palestrante, porque Guarujá surgiu com a ideia da NUDEC motociclística. Por quê? Se eu tiver um problema muito sério na área do Perequê, para lá do Perequê... Não chega de carro. De carro você, de repente, com uma lama na estrada, você não consegue chegar. Mas o motociclista consegue atender aquele local. Então, para você passar aqui no PAN da Enseada, na UPA aqui, pegar um médico, pegar uma enfermeira e transportá-lo de moto até aquele local. Certo. Olha, precisa de soro e precisa de injeção. Outra moto consegue transpor também. Então nós surgimos com essa ideia. Tanto é que uma pessoa da mídia nacional, aí, cantor, no último evento desse ano, lá no Rio de Janeiro, ele foi flagrado com um veículo socorrendo as pessoas. Já vindo da ideia que nós fomos o ano retrasado a Maceió. É que eu não sei como é que faz as propagandas, porque não, o Zeca Pagodinho, a gente só não fala a marca da cerveja. Então não tem problema. Então não tem problema. Com o gesto que ele fez, ele merece até fazer propaganda da cerveja que ele quiser. Então começou a ser difundido isso. A melhor forma de você atuar numa situação como essa é você ter motores. Ninguém descobriu a roda. Claro. Nós aperfeiçoamos uma ideia que estava do nosso lado e não sabia ser aproveitada. Verdade. Então, dentro desse padrão, a gente já conseguia estar palestrando para as cidades capitais. Veio também a colocação da ONU como cidade resiliente. E o que significa exatamente isso? Cidade resiliente são justamente o que a gente estava falando no primeiro bloco, são aquelas cidades que conseguem se autossuprir dentro das suas necessidades. Ou seja, ela consegue ter o fator acidente, ela consegue nesse momento fazer o socorro
e consegue também dar a assistência necessária para que seja minimizada a dor daquela vítima envolvida. Esse trabalho foi um pouco mais complicado, porque o Brasil são mais de 5.000 cidades e muitas entraram para se cadastrar, né, nesse evento. Guarujá somos a 67. 63. 63. Seria ter 63ª. 63ª. Cidade a ser contemplada com o certificado da ONU. Ou seja, nós temos certificado aqui no Bandeira Azul, por um determinado tempo. Novamente seremos fiscalizados. Até 2015 nós somos detentores desse certificado. Correto. Nós mantemos, são 10 itens que têm que ser constantemente averiguados, esses itens têm que ser sempre priorizados, esses itens eles têm que ser 10 passos, né? Esses passos têm que ser todos dentro do 100% para que você mantenha a cidade como cidade resiliente. Nós investimos isso agora, nenhum centavo, investimos com o equipamento que a gente já tinha, tudo, visando amanhã, a ONU vai agraciar essas cidades com equipamentos, com tecnologia, com talvez veículos, outro sistema de meteorologia que a cidade não comporta, a Baixada Santista não tem. É uma qualificação importante. Uma qualificação muito importante para Guarujá. Então, às vezes o pessoal fala, a ONU tem aí esse programa que a Globo faz, ou essa faz, ou aquela Band faz, ou a Record faz. Não, não é isso, gente. Ser qualificado na ONU como Guarujá ser uma cidade resiliente, ter esse certificado, e no Brasil inteiro, só 63 cidades, orgulho de ser guarujaense. É verdade, é uma campanha mundial da ONU para a redução de desastres. O município de Guarujá fica qualificado no período de 2010 até o ano de 2015. O Manteiga, outra novidade também da Defesa Civil é o cartão de pagamento. Eu queria que você explicasse isso. Primeiro, uma falha minha. Eu esqueci de trazer o cartão. Eu peguei um e coloquei no bolso achando que era, mas é que fica guardado a 7 chaves. Mas como é que funciona? Que cartão é esse? Alguns anos atrás, se você tem um desastre de qualquer magnitude na cidade, você precisa de recursos estaduais ou federais, você tem que fazer um calhamaço de papel, um monte de xizinho, um monte de especificações, mandava para o governo do estado de São Paulo, o governo do estado analisava, confirmava a veracidade, mandava para Brasília, Brasília analisava e daqui 90 dias... No caso de que tipo de tragédia, por exemplo? Vamos dizer aqui que nós tenhamos aqui o único meio de saída de Guarujá, seja a nossa ponte ali. Choveu demais. Aquela ponte foi carregada. Tá. Então nós temos que suprir imediatamente esse problema na cidade. Certo. Se fosse algum tempo atrás, você teria toda essa demanda de tempo para alguém lá em Brasília mandar, olha, autoriza eles a fazer a ponte que eu pago. Certo. Só que, dependendo do governante, dependendo da equipe que estava na Defesa Civil, você nunca ia ver esse dinheiro na ponte. Você tem que fazer Iam colocar um monte de latão, iniciar um processo, um madeirite em cima e falar, tá pronta. Mas não é assim. Guarujá, mais uma vez, conseguiu provar para o governo federal que nós somos sérios, que nós temos seriedade no nosso trabalho, que nós temos competência para gerenciar os nossos problemas. Então, foi feito um cartão, é o Cartão Nacional de Defesa Civil. Emitido pelo governo federal. Emitido pelo governo federal, o dinheiro vai no Banco do Brasil. A ponte caiu, de imediato eu solicito à nossa engenharia quanto vai ficar a construção de uma ponte. É X. Nós temos alguma empresa com esta competência? Temos. Só pode pegar a empresa competente também. Certo. Não me traz ali aquela empresa que só da fachada está lá escrito faz-se trabalhos de mão de obra. Não, você não vai conseguir. Você tem que ter empresas sérias, idôneas e qualificadas. Olha, uma ponte dessa vai custar, vamos dizer, um absurdo aí, vai custar R$1 milhão. Correto. Eu vou ao Banco do Brasil, já enviando via e-mail para Brasília a necessidade da ligação
de um lado ao outro da cidade, passo o cartão, em 24 horas esse dinheiro vem para essa conta. Claro. Esse dinheiro é gerenciado por 3 pessoas. O diretor atual, o gestor financeiro e um vamos dizer subdiretor, mas é um subcontrolador da conta. Esse dinheiro é entregue na mão da empresa quando a obra concluída estiver, com o aval dos engenheiros e tudo mais. Ou seja, nós ganhamos aí meses, às vezes anos, para conseguir fazer algo. Mas também, volto a dizer, cidadão de Guarujá, orgulhoso e orgulho de ser guarujaense. Mais uma vez nós estamos na frente, porque Guarujá é a primeira cidade da Baixada Santista a fazer jus a ter esse cartão, que eu espero, Valdir espera e toda a equipe aqui da TV espera que nunca seja usado. Eu quero que esse cartão perca a validade na gaveta, sabe? Então, graças a Deus eu acho que Guarujá, espero que Guarujá não tenha nenhum problema mais sério para ser resolvido, a não ser eu fazer uma ponte. Trocando em miúdos, é como a gente vê noticiário, por exemplo, você citou, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquelas chuvas lá da Ilha Grande, que algumas providências sequer foram adotadas até hoje, né? Passada já quase que uma década. Aqui, se eu tenho um escorregamento desses e eu já detenho este cartão, esse dinheiro já estaria na encosta e vocês, o jornalismo da cidade, seriam os meus fiscalizadores. Claro. Vocês dizem, nossa, eles estão fazendo um muro de contenção aqui, nunca mais vai cair, com o dinheiro que a Defesa Civil trouxe do governo federal e aqui, ó, a conta é essa. Certo. Foi X de cimento, X de areia, X de pedra, X de... Então, mas isso você tem que ter um trabalho sério. Sem todo aquele procedimento burocrático que, como a gente falou, pode demorar meses e até anos, né? Que é você encaminhar o projeto, a ponte que caiu foi essa. Muitas vezes até o governo federal só encaminha se passar no Jornal Nacional a tragédia. Isso, então, isso mesmo. É difícil até. Então, uma coisa assim, uma coisa que acho que você foi muito feliz, é uma coisa que dá orgulho de ser guarujaense. Não, eu sempre falo, sabe? A partir do momento que eu tive o convite para ser o atual diretor, e agora eu também já tinha até pedido para o prefeito, falei, olha, eu levei a senhora a ser reconhecida na Baixada Santista porque ela foi premiada com o Borbinha. É a premiação máxima para um prefeito que tem a sua defesa civil atuante. Isso aqui na região. Aí ela foi reconhecida em São Paulo através do trabalho de defesa civil, aonde é uma surpresa, eu espero vir ao seu programa falar, nós estamos num outro projeto junto com o governo estadual, mas eu não gosto de cantar antes do jogo, mas eu gostaria de vir ao seu programa e falar, Valdir, aquele projeto que eu falei naquele dia, estamos sendo agraciados e vamos receber isso para a cidade. Mas eu não gosto de falar antes, porque minha avó, meus avós falavam, meus pais falam, meu pai, principalmente, meu falecido pai falava, não fala antes, porque o olho gordo é pesado. Então deixa acontecer, deixa estar na mão. A Clara queria que viesse ao seu programa, falou, não, vamos falar do cara. Eu falei, assim que eu tiver ele na minha mão, sabe? Assim que o pluviômetro estiver realmente, assim que o certificado estiver assinado pela ONU e que a prefeita o estiver segurando. Então, quando eu ainda falei para ela, falei assim, olha, agora para o segundo mandato eu já entro com a aposentadoria. Daí eu fui obrigado a continuar. Primeiro, Valdir, vou até falar 30 segundos sobre política no seu programa, porque eu só vim para falar sobre defesa civil. 30 segundos, pode começar. É uma pessoa que eu respeito, a prefeita Maria Antonieta, e acredito nela como pessoa de que ela realmente quer os melhores 4 anos para essa cidade. Se for, eu estarei orgulhoso de ter ficado ao lado dela. Se não for, eu não escolhi errado. Continuei ao lado dela. Mas é uma pessoa maravilhosa e todo o trabalho que nós desenvolvemos na Defesa Civil é em prol do município sobre a batuta de Maria Antonieta. Manteiga, esses aparelhos pluviométricos, eles têm previsão de instalação para quando? O governo federal, a Semadem, já teria que ter começado a instalar, nós já fizemos aqui. Eu não vou citar os lugares, mas eu posso até mostrar para você onde eles vão ser.
porque alguma coisa ainda pode mudar aqui. Eu coloquei, é tanto papel que eu trago para o seu programa. Os lugares escolhidos já foram determinados? Já foram determinados, já foram aprovados. Mas de acordo já com as incidências? Com as incidências que nós temos, eu não estou achando aqui, mas eu já falo. Nós vamos ter agora, 26 e 27 de setembro, o 10º Fórum, também Defesa Civil. E adivinha, se a sua cidade, a minha cidade, a nossa cidade, Guarujá, já está... achei aqui. Eu só não vou citar os locais ainda. Lá em Joinville, o que tem em Guarujá lá? Nós também já fomos para lá, vamos para lá, porque Guarujá é a cidade que se sobressai. Então nós vamos lá de novo falar. Eu espero até ter aumentado já o índice de aprovação em alguns outros programas estaduais e federais que a gente tem e mostrar mais uma vez. Nós estamos já querendo criar mais uma NUDEC. Claro. Aqui, que também será surpresa. E eu, assim que NUDEC tiver que tudo, é o núcleo de defesa civil. É o núcleo de defesa civil. Certo. Sabe? Da então, mesma forma que existe o NUDEC. Tem empresas que tomaram o gosto pela ideia, sabendo que se ela faz parte da NUDEC, ela está auxiliando o seu trabalhador que mora na área de risco. Então ela vai ensinar aquele trabalhador a cuidar da empresa e cuidar da sua moradia. Então você faz aquele círculo maravilhoso de mãos dadas um com o outro. Então já tem empresas que já encamparam essa ideia com a gente. Estamos finalizando, inclusive tem um outro grupo da Defesa Civil aqui, na universidade, já traçando mais alguns eventos. Legal. Então a gente está aí. Manteiga, os locais onde serão instalados os aparelhos pluviométricos eu não vou citar, mas são locais, logicamente, que pegam praticamente toda a extensão porque da ilha de você, Santo Amaro. a nossa ilha, você já reparou na figura da nossa ilha? É um dragão, né? Então nós temos da cabeça, a pata, a asa e até o rabo. Nós pegamos esses 7 lugares, porque aqui dentro desses 7 lugares, de repente, o GPS da equipe que vai instalar, que é do Semadem, do Agostinho Ogura, com uma força que nós tivemos da Regina Elza também, do atual coronel da Defesa Civil do Estado, o coronel Aurélio, que é uma pessoa boníssima, tinha saído e voltou. O governador soube reconhecer que Defesa Civil é para todos. Legal. Então, de repente, num desses lugares, o GPS pode não dar o acerto com satélite, essas coisas. Então, nós temos que mudar 600 metros para lá, 500 metros para cá, então... Só para que ele funcione a contento. A contento, porque aí você vai ter exatamente aonde você deve chegar em primeiro lugar, porque vai poder estar um princípio de um provável acidente de escorregamento, dependendo do volume de chuva, né? Manteiga, com a chegada da estação, do verão, né? O programa Assunto Cidade, infelizmente, já estão me avisando lá que já está acabando, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a incidência de raios e os cuidados que as pessoas devem tomar, assim, se você conseguir resumir o máximo que você puder. Bom, vamos resumir. O raio cai sim no mesmo lugar várias vezes. Começou o tempo a ficar aquele cinza chumbo escuro, vento, você está na praia e você percebe que começam a ter colunas de água à distância da praia e começam os raios, saia da praia, não fique embaixo de árvores, não fique descalço em áreas onde tem concentração de ferros, ferragens, muito concreto, ponto de ônibus. Procure um lugar abrigado, embaixo de uma marquise, alguma coisa nesse nível. Caso você não tenha esse tempo, agache, fique de cócoras, como os índios ficam, de cócoras, porque o raio ele procura a área mais alta para atingir, normalmente a cabeça da pessoa. Então, aquelas pessoas que ficam na piscina, no mar, não, já está chovendo, eu não vou me molhar do mesmo jeito, vou ficar no mar. Não. Porque o raio pode não cair exatamente na pessoa ali, mas ela pode cair a 100 metros de distância, descarga elétrica, dá uma parada cardíaca, já pronto, uma vítima fatal no mar. Fique dentro do carro, com as janelas fechadas, porque o pneu do carro ele é isolante. Não fique com a mão na lataria. Não adianta, você está dentro do carro, está fumando, começa a pôr a mão para fora. Não adianta. O raio, se cair nas proximidades, vai lhe atingir. Então procure ficar. E a melhor coisa, gente, não saia de casa, desligue os aparelhos elétricos,
Tá? Desligue tudo que for elétrico. Evite ficar falando no telefone, esses telefones sem fio. Evita tudo isso. O raio cai no mesmo lugar várias vezes e nós temos tido uma incidência maior de raios a cada ano. Agora já cai muito raio? Tem caído, tem caído. Eu tenho os números. Nós tivemos, se eu não me engano, o ano passado, não é uma contagem nossa, é uma contagem do CPTEC INPE. Eu acho que nós tivemos 8 mil raios. Certo. 8 mil raios que caíram em Guarujá. Infelizmente, teve vítima. Teve vítimas, teve vítima em Santos, teve vítima em Bertioga. Você vê a extensão da praia de Bertioga. É verdade. Né? Vamos ser rápidos. A extensão da praia é um absurdo em Bertioga, o que é grande. O cidadão foi pego na praia. A única pessoa na praia era ele. Porque atrai. Atrai. Então, evite. Começou muito raio e relâmpago, desliga o que você puder e fica em segurança dentro de casa, dentro do supermercado, dentro do shopping, sabe? Alguma coisa assim. Não dê moleza de ficar caminhando pela rua, primeiro por causa do vento, e aí depois a pessoa perde o guarda-chuva vira. Ao contrário, ao invés dela levar o guarda-chuva para jogar fora, ela joga no meio da rua. Já é mais um entulho na rua. O que eu vejo de guarda-chuva depois da chuva é impressionante na rua. Quebrou lá, vamos ter um pouco mais de civilidade. Vamos... De urbanidade e civilidade. Manteiga, queria te agradecer muito pela entrevista. Mais uma vez, para renovar o tanto quanto eu já tive a oportunidade de parabenizar pelo trabalho desenvolvido na direção da Defesa Civil. E até antes de ser diretor, como um voluntarioso que sempre foi. E te parabenizando pelo reconhecimento das outras cidades, pelo reconhecimento da ONU. Obrigado. E também pelo cartão. Te agradecer. Reconhecimento é nosso. E deixo o espaço para você dar uma boa noite. Eu agradeço, uma boa noite ao telespectador, que até agora ficou aí, né? Vendo Valdir e eu espero que os próximos quadros, né, sejam mais animadores, sejam mais divertidos. Mas eu deixo para Guarujá o seguinte, uma frase que me foi dita e eu guardo como uma frase que pode ser usada por todos. No momento de uma catástrofe, não sobrevivem os mais fortes, e sim aqueles melhor preparados. Se seu filho chegou em casa com um livreto desses, ajude-o, leia e pinte com ele, porque dentro desse livreto, amanhã pode estar a salvação da sua moradia ou do seu vizinho. Tá certo. Muito obrigado, Manteiga. Muito obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.